Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Graça e paz. Vira para o seu irmão e fala para ele assim: o culto não terminou, querido. Não, vocês estão muito desanimados. Fala aí para o teu irmão: o culto não terminou. Deus vai falar com você, querido. Fale para ele assim: se prepare, porque Deus vai falar nesse lugar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Os pequeninos já podem ir ali para o seu culto, receber uma palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Querido, curve sua cabeça agora. Peça para o Espírito Santo falar com você. Fala assim: o Senhor me conhece. Jesus conhece você, querido. Só Ele pode ir. Só Ele pode adentrar lugares íntimos. Ele conhece o seu coração melhor do que ninguém. Melhor do que seu pai, sua mãe, seu irmão, seu cônjuge. O Espírito Santo, Ele prescruta todas as coisas. Deus, e a Tua palavra, Senhor, ela vai ser ministrada, essa palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é também luz, Senhor, para os nossos caminhos. Essa palavra, Jesus, que é apta para discernir os desejos e intenções do coração. Essa palavra, Senhor Deus, que é poderosa, Senhor, que é capaz de separar até juntas e medulas, Senhor. Deus, que essa palavra venha adentrar, Senhor Deus, aos corações. Deus, mistura, Senhor Deus, a Tua voz com a minha voz aqui na terra, Senhor, porque a Tua voz é poderosa. A Tua voz é majestosa. A Tua voz, Senhor, despedaça os cedros do Líbano. A Tua voz, Senhor Deus, troveja sobre as águas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, fala conosco neste lugar. Senhor, nós nos desconectamos de tudo aquilo, Senhor, que nos atrapalha, de todo embaraço, Senhor, de tudo aquilo que nos impede, Senhor, de recebermos a Tua santa palavra, Pai. Em nome de Jesus, queremos ser quebrantados por ela, transformados, libertos, edificados, no nome de Jesus. Quem concorda comigo diz amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia agora, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. 2 Timóteo 1, 9. O tema da mensagem é chamados para uma santa vocação. Você que já abriu aí sua Bíblia, os meninos vão colocar aqui o versículo para mim. 2 Timóteo 1,9. Eu quero que você vire para o seu irmão e fale assim para ele: você foi chamada para uma santa vocação. Amém, irmãos? Amém. Então vamos lá. 1 Timóteo 1,9 diz assim: pois Ele nos salvou e nos chamou com uma santa, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Aqui nós lemos que nós somos chamados não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Então é do jeito dele e não do nosso. Amém, irmãos? É do jeito de Deus. E olha só, Ele nos salvou e nos chamou com um santo chamado. Jesus Cristo te salvou. Quantos salvos nós temos aqui? E Ele, querido, começou fazendo isso de uma forma extraordinária, né? E para começar, eu quero te dizer que o teu chamado é santo. Alguém pode dar um glória a Deus? Vira para o seu irmão e fala assim: o teu chamado é santo. Eu estou achando vocês desanimados. Eu preciso que vocês me ajudem aí, gente. Amém? Santo significa puro.
Você foi chamado, querido, o teu chamado é santo. Santo significa puro, significa transcendente. É algo que está acima de qualquer coisa. E esse chamado, querido, ele está acima até mesmo de você. O teu chamado é maior do que você. Amém ou não? Nós vamos discorrendo sobre isso. E o versículo diz que esse chamado não é segundo as nossas obras. O seu chamado, o meu chamado, não é segundo as nossas obras. Significa que você não pode mudar o seu chamado. Não é por aquilo que você gosta de fazer. Não é pelo jeito que você acha que deve ser feito. Sabe, porque foi Deus que te chamou. E não é, querido, segundo as nossas obras. Você não pode mudar o teu chamado. Você sabia disso? Quantos aqui gostariam de mudar o seu chamado? Eu supo por ter uma família bem artística. Eu sempre acreditei, gente, que o meu chamado era com música. Eu sempre achei que eu ia ser a cantora do naipe da pastora Isabela. Para quem não sabe, gente, ela herdou essa cantoria aí toda da mãe dela. Pela fé, né, irmãos? Irmãos, tentamos, né, presbítera Fabiana, cantar. Recebi até profecia de que eu ia na época, né, que não tem muito tempo, que CD é de tempos por ali. Recebi até uma profecia de que eu ia gravar um CD. Mas pensa numa taquara rachada cantando. Eu sou destonada, desafinada, eu esqueço a letra da música, eu coloco uma palavra que é minha, não fica fora da Bíblia, mas eu, né, André que ri de mim, até não quero mais, porque dá certo, mas não tem nada a ver, irmãos. Vocês entendem o que eu estou falando? Então assim, e quando eu entrei assim, né, para o ministério de louvor da igreja, eu comecei a estudar tudo sobre música, tudo que falava de louvor na Bíblia, porque isso é excelência, irmãos. Eu marcava, eu separava, eu colocava e eu falava, uau, eu serei uma tipo Fernanda Brum na vida. Na época, né, irmãos, que eu sou dessa época aí. Então, irmãos, só que não era. E por isso eu vivi um tempo muito frustrada. Porque quando lá no mundo eu sonhava como seria o meu show no mundo. Desde a época do mundo que eu sonhava em ser cantora. Aí vem para a igreja, acha que é. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Minhas irmãs cantam, minhas irmãs são afinadinhas. Meus irmãos, eu tenho uns irmãos que gostam de cantar também. Mas não era para mim. Entende o que eu estou falando? Então não é porque eu gostava, porque talvez você olhe e você fale assim, poxa, mas eu gosto disso. Espera lá. Deus já determinou. Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Amém ou não amém? Fale para o seu irmão, é segundo a vontade de Deus. E olha só, não importa, queridos, por exemplo, o quanto você ora, o quanto você jejua, o quanto você seja um servo na casa do Senhor, porque esse chamado é segundo a graça dele, que é o favor imerecido. É segundo o favor de Deus. Sabe, não é por aquilo que você faz, pelo tanto que você vai orar, jejuar, servir. Eu vou fazer e o negócio vai acontecer. Não, não é por isso. É de acordo com a graça do Senhor. É de acordo com a graça dele. E olha só, e esse chamado, é de acordo com a graça dele, esse chamado, nesse chamado existe um propósito. E eu preciso te falar, querido, que seu chamado, ele tem um propósito, e é um propósito dele por trás disso. Entende? É um propósito dele. Esse chamado, Deus te chamou. Quantos aqui sentem que foram chamados pelo Senhor? Irmãos, cada um é de uma forma. Talvez as meninas lindas aqui, que são o nosso fruto da rua de lazer, talvez elas falem assim, eu sinto que eu fui chamada porque eu estava lá de boa, lá na quadra, e aí vocês vieram e a gente brincou de queimada, e aí eu senti assim na hora do apelo que Jesus estava me chamando. Cada um aqui vai ter uma história para contar, porque eu lembro que eu andava pelas ruas do Areal e confusa, perdida, totalmente, eu olhava para o céu e eu falava, eu sinto que Deus está me chamando, assim meio que do nada, mas do céu. Eu sentia que Deus estava me chamando para algo que eu não entendia o que era. E isso, queridos, foi tomando
forma. De repente eu fui para uma igreja, ali Deus começou a trabalhar na minha vida e isso foi tomando forma. Amém ou não? Então nós somos chamados por um propósito. Você não foi chamado simplesmente para você sentar em uma cadeira em uma igreja. Você foi chamado também para participar de uma igreja, irmãos. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Mas você não foi chamado simplesmente para ficar sentado recebendo uma palavra, às vezes uma vez na semana, uma vez no mês. Mas existe um propósito divino com essa chamada. E você precisa entender isso, que existe uma chamada, existe um propósito maior nessa chamada. Amém? Fala para o teu irmão, existe um propósito. E a graça aqui, querida, é uma palavra-chave, porque você não pode cumprir o seu chamado sem a graça de Deus que nos foi dada por Cristo Jesus. Não tem como cumprir o seu chamado sem a graça. A graça, no mais simples que você pode entender, é o favor imerecido. Mas eu interpreto também como um poder, uma capacitação que vem de Deus, que nos habilita, que nos capacita a cumprirmos a vontade do Pai. Então todos, queridos, individualmente temos um chamado. Todos nós temos um chamado. E a Bíblia aborda também dois tipos de chamados. Existe um chamado coletivo, que é o chamado da igreja, de todos os santos, de todos os cristãos, de todos os crentes. Mas existe também o chamado individual, que é o vocacional, que é a sua vocação. E eu quero falar com vocês sobre o chamado coletivo, o chamado da igreja. Rapidamente eu vou falar para vocês. Acorde minha mãe aí, pastor Eduardo, para ela receber essa chamada aí de evangelista. Então vamos lá, irmãos. Olha para alguém do seu lado, vê se está dormindo. Se tiver, você cutuca ele aí. Então vamos lá, irmãos. Então eu vou apresentar para vocês algumas amostras do chamado coletivo, chamado de todos. Fale para o seu irmão assim, é para mim e para você isso aí, ó. Olha só, 1 Tessalonicenses 4:7 diz que nós somos chamados para vivermos uma vida santa. Olha só, diz assim: pois Deus não nos convocou para impureza, mas sim para santificação. Então todos nós fomos chamados para vivermos uma vida santa, que transcende o natural, uma vida pura. Santo significa separado. Você é diferente. Todo mundo vai achar você diferente, porque você não faz o que todo mundo faz. Você é diferente. Você tem as Sagradas Escrituras como sua regra de vida e de fé. Então todos nós fomos chamados para vivermos uma vida santa. Esse é um chamado coletivo. Segunda amostra, Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Nós somos chamados para conhecermos Jesus intimamente. Olha só o que diz: irmãos, não pense que eu mesmo já o tenha conquistado, mas toma a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo. Qual é o nosso alvo, igreja? Qual é o nosso alvo? Então, olha, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação. Olha só, nós somos convocados a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então todos nós sabemos que o nosso alvo é Cristo, e nós fomos chamados para prosseguirmos firmes para o alvo que é Cristo Jesus. Então nós somos chamados para conhecermos Jesus intimamente. Então assim, olha, os mais novos na fé aqui, você recebeu Jesus, legal, recebeu o Espírito Santo, começou a sentir uma paz no seu coração, um desejo de fazer coisas para Deus, um desejo de estar na presença de Deus. Eu preciso te falar que o maior desafio agora, querido, é você conhecer Jesus intimamente. Conheça Jesus. Sabe, conheça Jesus. Sabe por quê, irmãos?
Sabe quando você conhece alguém, você começa a conhecer a pessoa, você vai sabendo mais sobre ela, você vai saber o que agrada, o que desagrada. E a intenção de Deus é que conheçamos seu Filho Jesus Cristo. Não existe nada maior, não existe nada maior que você possa fazer, querido, do que conhecer intimamente Cristo Jesus. Amém ou não? Terceira amostra aqui do chamado coletivo, 1 de Pedro 3,9, diz que nós somos chamados para perdoar, né? Eu sempre falo muito sobre isso, que não tem como você dissociar o cristão do perdão, né? Ser cristão significa ser um perdoador. Jesus, já falei para vocês na série sobre o Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Quando Ele ensinou, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, Ele já estava supondo que nós já íamos ter essa atitude de perdão diante daqueles que nos ofendem. Amém, gente? Então olha só o que diz aqui 1 de Pedro 3,9. Não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai. Porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocados. Vocês foram convocados para quê, gente? Olha, para mexeu com você, te atingiu, te ofendeu, abençoe, perdoe e abençoe. Você foi convocado para isso. Você foi convocado, igreja. Igreja, você foi convocada para abençoar, para perdoar. Ah, é crente, mas é um amargurado. Ah, é crente, mas não perdoa. Tem alguma coisa muito errada por aí. Porque você foi convocado para abençoar. Olha só, não é ofensa com ofensa, mas abençoe em nome de Jesus, a fim de também receber bênção como herança. Quem faz isso, recebe a bênção como herança. Se você abençoa quem te persegue, se você perdoa e abençoa quem te persegue, a promessa de Deus aqui para você, você vai ser abençoado. Amém ou não amém? Então é um chamado coletivo para todos. Quarto, somos chamados para viver em liberdade e servir uns aos outros. Gálatas 5:13. Olha só, você foi chamado para liberdade. Aqui a igreja não é um lugar de prisão. Você tem liberdade no espírito. Você viu o que aconteceu na hora do louvor? Um chorava, outro falava em outras línguas, outro gritava, outro exaltava. Aí de repente a igreja em um mesmo som cantava. Isso é um mover do Espírito, isso é liberdade. Você tem liberdade nesse lugar, porque querido, se Cristo nos libertou, de fato nós somos livres. Então você tem essa liberdade que só Jesus Cristo pode te dar. Irmãos, não sei você, mas eu quando não tinha Jesus eu ficava, gente, esses crentes vivem presos dentro de uma igreja e não se diverte. Mas mal sabia eu, querido, que quem estava presa era eu. Aqui nós estamos livres. Porque a gente pode dizer não para o pecado, a gente pode dizer não para os vícios, a gente pode dizer não, querido. Mas quando você está lá fora, você está em prisão e você nem vê. Não é assim que acontece? E olha só o que diz aqui, Gálatas 5:13. Caros irmãos, fostes chamados, olha só, nós somos chamados para a liberdade. Todavia não useis a liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes sede servos uns dos outros mediante o amor. Então nós fomos chamados para a liberdade. Só que nós não podemos usar da liberdade para dar ocasião à carne. Ah, eu sou livre. Então hoje, o que é que eu vou fazer? Mais tarde eu vou beber, tomar todas, ficar embriagada. Eu sou livre. Eu estou certa fazendo isso? Porque eu não posso usar a minha liberdade para dar ocasião para carne. Até porque o que é que nós aprendemos lá na frente? Que nós somos chamados para sermos santos. Amém, gente? Tá ficando claro para vocês? E aí assim, a gente não tem que... E assim, ó, sede servos uns dos outros. Né? Nós somos chamados para servir em amor. Amém? Quinta mostra de chamado coletivo aqui para nós. Somos chamados para sermos a casa de oração. Eu não podia deixar de falar isso, né, gente? Nós tivemos aqui uma série que eu falei sobre o chamado da igreja e depois o chamado tríplice da igreja. Quem se lembra? Qual é o chamado da igreja? Chamado não, gente, identidade.
Qual a identidade da igreja primária? Ser casa da igreja. A identidade primária da igreja é ser casa de oração para todos os povos. E porque cremos nisso, temos turnos de oração todos os dias. E porque estamos orando todos os dias, Deus está operando neste lugar. E porque temos orado, querido, com o coração, com a alma, com o espírito, o vento tem passado, mas Deus tem nos sustentado, irmãos. E porque cremos na identidade de que somos casa de oração, permanecemos em oração. Também aprendemos da identidade tríplice de todo cristão. Agora vocês vão lembrar. Qual é a primeira? Todo cristão é filho de Deus. Todos quantos o receberam deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Filho fala de relacionamento. Segundo chamado tríplice do tríplice aí foi: somos sacerdotes. Todos nós, como pedras vivas, somos somos edificação, edificadores. Nós vamos edificar a casa espiritual do Senhor. O que é um sacerdote? Aquele que permanece na presença. Porque tem gente que só permanece na presença no dia de domingo. Tem gente que sai do culto e já não está mais na presença. Mas o chamado sacerdotal diz respeito que nós permanecemos na presença dEle. Para permanecer na presença do Senhor, você não precisa estar dentro da igreja, irmãos. Você permanece na presença do Senhor todos os dias, porque Ele está com você. A presença dEle te cerca. Queridos, eu não preciso, sabe, de um púlpito ou de uma igreja para eu adorar o Senhor, porque lá na minha casa eu adoro o nome dEle. Sabe, onde eu estiver, o nome dEle é exaltado, é glorificado, querido. Então nós fomos chamados para sermos essa casa de oração. Isaías 56, 7, lá em Marcos também fala. Vamos só, Isaías 56, 7 diz assim: todos estes trarei ao meu santo monte, lhes darei uma alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão igualmente aceitos em meu altar, porquanto a minha casa será chamada casa de oração. Irmãos, então assim, essas 5 amostras que eu passei para vocês são para entendermos que existe um chamado geral. Esse chamado geral da igreja é um chamado coletivo. Passei 5 aqui, mas tem muitas outras. Mas hoje eu quero falar um pouco mais sobre o chamado específico que Deus nos confiou. O chamado individual que Deus confiou a cada cristão. Bispa, mas o que é o chamado? O chamado é um impulso, irmãos. É um impulso interior que te leva a uma ação. Você sente um impulso. E aí você começa a querer fazer algo. E esse impulso, ele é acompanhado pela convicção de uma influência divina. Sabe, você começa a ter a convicção. Você começa a ser guiado, direcionado pelo Espírito Santo para fazer algo. E esse algo se torna maior do que você e você não sabe nem como que dá certo. Mas você sabe que é pura bondade de Deus. E olha só, irmãos, muitos pensam e acreditam que só tem um chamado aqueles que estão em evidência. Nas plataformas, como os pastores, os mestres, os evangelistas, os apóstolos, ou vamos colocar os missionários, os músicos, os missionários, e por aí vai. Só que isso é um grande erro, gente. Isso é um grande erro. Pois todo e qualquer ser humano tem um chamado específico de Deus sobre sua vida. Todos nós temos um chamado específico de Deus sobre as nossas vidas. John Bevere diz que você foi criado de propósito para um propósito. Sabe aquela história que talvez você ouviu? Meu celular despertando, gente. Não acredito nisso. E olha só, John Bevere diz que você foi criado de propósito para um propósito. Sabe aquela história assim que
Poxa, eu nem planejei, engravidei. Não, você nem foi planejado. Talvez alguns aqui já ouviram isso, né? Talvez você pense que o seu filho foi planejado por você. Talvez você pense que, você fala assim, ai, agora você planejou tudo e falou, agora é a hora de eu gerar o meu filho. Querido, deixa eu te falar uma coisa, você foi criado de propósito para um propósito. Eu preciso que você entenda que você não é obra do acaso, ou você não foi resultado de um acidente ou da irresponsabilidade dos seus pais. Nada disso. Você foi criado de propósito, Deus quis. Deus disse sim, amém. Mas foi para um propósito. Entenderam, irmãos? Salmo 139, versículo 16 diz, resumindo, pode jogar aí, Carla, que todos os dias das nossas vidas foram escritos no livro do Senhor. Sabe, quando nós éramos apenas um embrião, o Senhor ali nos viu, sabe, Ele nos acompanhava e Ele escreveu tudo sobre nós no seu livro. Então entenda, querido, que você não é uma obra de um acaso, você não é uma pessoa sem destino, mas existe um propósito divino na sua vida. Deus escreveu algo sobre você. Alguém entende o que eu estou dizendo? Jeremias 1,5, a palavra diz assim, Deus falando para Jeremias, antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Jeremias 1,5. Gente, olha só. O tanto que isso aqui é forte. Antes mesmo de você ser formado no ventre materno, o Senhor já tinha te escolhido. Assim, para a salvação. Queridos, eu creio nessa escolha para cumprir propósitos eternos. Ok? Olha só, porque quando você vai lendo aqui, ó. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão. Ele era a missão de profeta. É como se Deus falasse assim, pastor Isabela, antes que você viesse ao mundo, eu te designei para essa missão. Antes que você viesse ao mundo, o Senhor já te designou para uma missão. Irmão, você sente temor quando você escuta isso? Porque todos os dias eu choro diante de Deus, irmãos. Eu tenho mais de 20 anos na presença de Deus. E todos os dias eu falo, Senhor, em nome de Jesus, que a gente esteja, eu e minha casa, que a gente esteja no centro da Tua vontade. Porque na trajetória, irmãos, a gente faz escolhas erradas. A gente comete erros. Sabe, mas a gente está aqui firme. Porque sem o Senhor nada podemos fazer. Porque a gente não tem para onde ir. Porque às vezes a gente passa tanta luta, tanta batalha, irmãos, que a gente quer ir para algum lugar, mas a gente não tem para onde ir. Para onde iremos, Senhor, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Mas eu fico pensando como que um cristão consegue viver sem propósito, irmãos. Como que um cristão consegue seguir a sua vida do seu jeito? Como que um cristão, irmãos, consegue seguir os seus dias sem ao menos saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Querido, você não nasceu por um acidente. Você nasceu de propósito para um propósito. Você pode dar glória a Deus por isso? Coloque aí para mim, Carla, Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 10. Efésios 2, de 8 a 10, diz assim: porquanto pela graça sois salvos, por meio da... Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós praticássemos hoje.
Queridos, todos somos feituras dele, fomos criados por ele. Todos somos feituras dele, criados em Cristo para boas obras, que Deus preparou de antemão, que Deus preparou lá atrás, para que devamos andar nelas. Você entende isso? Sabe o que é, irmãos? Que fala assim, não, eu faço da minha vida o que eu quero. Eu não faço, irmãos, da minha vida o que eu quero. Eu não estou louca de fazer da minha vida o que eu quero. Eu não tenho a presunção, a coragem de falar, na minha vida mando eu. E as malucas que falam, meu corpo, minha regra. Não! Nós temos o Espírito Santo. Nós temos um Deus que sabe de todas as coisas, que tem um plano perfeito para as nossas vidas, que tem um propósito eterno para que vivamos nele. A sua identidade, querido, quem você é o fundamento daquilo que você foi chamado para fazer. Você lembra que eu falei lá atrás? A identidade nossa como igreja, casa de oração. Todas as igrejas. É a Vínculo da Paz? Não, irmão. A igreja de Jesus na face da terra, a identidade primária dela é ser casa de oração. Porque tem igreja hoje em dia que tem tudo menos oração. Não é isso? E a tríplice identidade nossa do cristão, filho, sacerdote e noivo. E aí quando a gente entende qual é a nossa identidade, aí a gente vai entender sobre o nosso propósito. Aí a gente vai entender sobre o nosso chamado. O seu chamado específico e a eficácia dele depende de você saber quem você é. Se você não sabe quem você é, você não vai conseguir cumprir o seu chamado, irmãos, com eficácia. E olha só, você é um membro do corpo de Cristo, amém ou não amém? Você também é um com Ele. Quantos aqui são um com Cristo? Atos 17, 28 diz que você é descendência dele. Também somos embaixadores dele neste mundo. Somos a carta de Cristo. Somos um reino sacerdotal. Somos geração eleita. Tem tantos títulos aí que a Bíblia nos dá, né? E a Bíblia nos mostra que nós somos e precisamos assumir pela fé a nossa identidade de novas criaturas. Você precisa assumir a sua identidade de nova criatura. Imagine, irmãos, imagine que quando eu estava nas trevas, eu estou falando tão assim, leitinho para vocês, mas olha só, imagine eu lá nas trevas fumando um cigarro. Imagine. Aí eu vou e aceito Jesus, certo? Aí eu tenho 20 anos de crente. Você vai lá na minha casa, eu estou com um charuto na mão. Teve mudança? Eu deixei Jesus trabalhar? Eu deixei Jesus me transformar? Falar assim de uma coisa assim, de um cigarro, fica fácil de vocês entenderem, né? Mas tem tanta coisa aí que Jesus quer mudar e tu fica segurando essa coisa velha, podre, mal cheirosa. Peguei as crianças ali no início, elas estavam com um potinho e falaram, isso aqui. Eu falei, que festa é essa aqui? Um monte de criança no banquinho. Eu falei, eu preciso participar dessa bênção antes do culto. Eles, é porque a vasilhinha aqui tá com cheiro ruim. Aí eu peguei a vasilhinha, abri, um cheiro de como se fosse biscoitinho de cebola. Aí eu falei, vocês conhecem a história do potinho podre? Deixa eu contar a história do potinho podre para vocês. Falei, o potinho podre, sabe o que tinha dentro dele? Tinha muita coisa ruim. Por isso ele ficou fedido. Só que um dia, o Levi chamou o potinho podre para ir para a igreja. E todos prestando atenção. E eu falei, o Levi levou esse potinho podre para a igreja. E aí, vocês não sabem o que aconteceu. A Bebel pregou no culto. São só crianças, tá, galera da live? E a Bebel pregou no culto e fez o apelo. E o potinho podre aceitou Jesus. Na hora que o potinho podre aceitou Jesus, a tampinha dele saiu para fora. E o mau cheiro saiu. E o Espírito Santo veio habitar no potinho podre e começou a transformar. E daqui a pouco o potinho podre começou a exalar um perfume bem cheiroso. E eu falei para ele, sabe quem é esse potinho podre?
Aí eles apontaram para o outro, brincando, ainda levando a brincadeira. Eu falei, cada um de vocês era um potinho desse podre. Se não aceitar Jesus, vai ficar fedido. E não, tio, eu passei perfume. Jesus que traz o bom perfume para nós. Fácil, né, gente? Mas assim é a gente. Às vezes a gente é um pote podre. Está na presença do Santo há tanto tempo, mas a gente não deixa Ele vir tirar, trabalhar, arrancar o que não presta de nós, irmãos. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus não invade ninguém. E Jesus quer entrar. Ele quer fazer algo extraordinário na sua vida. Ele quer trabalhar dentro de você. Nós precisamos assumir essa identidade de nova criatura que nós somos. As coisas velhas já passaram. É uma batalha constante, mas deixa as coisas velhas passar. E vamos para diante, irmãos. Vamos prosseguir em nome de Jesus. Nós precisamos pela fé assumir a nossa identidade. Nós precisamos deixar para trás o pecado, os embaraços que nos atrapalham, para corrermos com perseverança a carreira que nos foi proposta por Cristo Jesus, como diz Hebreus 12:1, irmãos. Nós temos que deixar o embaraço, o pecado, isso só nos atrapalha. Amém ou não, amados? E eu quero enfatizar algo sobre a nossa identidade, que também considero primária para a gente conseguir cumprir o nosso chamado. Que eu disse que a primária é sermos filhos, sacerdotes e noiva. Mas eu vou incluir também a nossa próxima identidade, que faz parte da nossa identidade, é sermos servos, irmãos. Fala para o seu irmão, você precisa ser servo, querido. Fale para ele assim, eu preciso te servir mais. Porque todos nós somos chamados para servir, irmãos. Olha só, se você descobrir o seu chamado e não perceber que é um servo, o seu chamado vai te destruir. Se você entender o seu chamado, você recebe o seu chamado. Se você não descobrir que é um servo, o teu chamado vai te destruir. Já vi tanta gente, irmãos. Já vi tanta gente se autodestruindo porque não tinham um coração de servo. Um coração de servo, irmãos, o servo quer estar presente. Sim ou não? O servo quer estar presente. Irmãos, cedo na vida, eu entendi que o meu maior chamado era ser mãe. Eu amo a maternidade. Eu amo ser mãe e acho que se eu tivesse tido um útero bom, acho que eu teria tido uns 4 filhos ou 5. Mas os partos foram tão traumáticos que a gente parou em 2, né, amor? Mas eu falo assim, gente, cedo na vida eu entendi que esse era o meu maior chamado. E cometi erros demais. Mas ainda, minha filha é casada, mas ainda eu não deixei de ser mãe porque ela é casada. E eu fico me vendo, o que é o chamado, né? Eu amo servir esses meninos. E amo ser servida por eles também, né, Caleb, Isabela. E eles vão lá para casa, geralmente domingo depois do culto eles vão lá para casa. Irmãos, eu fico com eles até a hora que eu começo a cochilar. E eles vê vídeos de cantores que não é muito o que eu gosto, sabe, de ritmos, mas eu estou com eles. Sabe aquela história assim, da esposa fala assim, eu não gosto de futebol, eu não vou assistir o futebol com meu marido. Você não gosta de futebol, não gosta de futebol, mas eu gosto do meu marido, então eu vou ficar perto dele. Então assim, sabe, eu estou sempre com eles, isso é servir. Pega isso também, irmãos, para o aspecto espiritual. Sabe, porque tem pessoas que são péssimas no serviço, que são ruins de servir, são ausentes, que só faz o que se pede ou se manda, tem que mandar, ei fulano. Irmãos, quem não serve para servir, espiritualmente também não vale muita coisa não.
Isso é muito sério. Sim ou não? Vira para você mesmo e fala assim: desenvolva um coração de servo. Em nome de Jesus. E olha só, amados. O que aconteceu? Olha o que aconteceu com o rei Saul. O rei Saul, ele entrou no chamado de ser rei de Israel. O primeiro rei de Israel. Poderia ter tido uma história extraordinária, ilustre. Mas ele entrou no chamado de ser rei. E porque não tinha um coração de servo, como o de Davi, o seu chamado destruiu. Então você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Amém ou não amém, irmãos? Fala para o seu irmão, você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Porque infelizmente, irmãos, muitos estão sendo destruídos por falta de humildade. Muitos estão sendo destruídos por falta de arrependimento. Muitos estão sendo destruídos por falta de quebrantamento. Muitos começam bem, mas se arrogam como Saul, querido. Ficam arrogantes e se perdem no meio do caminho. E começam a fazer, queridos, começam a querer fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira, sem a graça de Deus. Tem gente que faz as coisas para Deus no automático. Lá no teu serviço pode funcionar, porque você aprende a fazer. Mas, irmãos, as coisas de Deus têm que ser feitas na dependência de Deus. Você tem que depender do Espírito Santo de Deus. Porque é sobre a vontade dEle. É Ele que sabe quem que Ele quer impactar através da sua vida. Então não é do seu modo. Então não é da sua maneira. Não é porque você acha bonitinho desse jeito. Irmãos, eu já ouvi cada coisa. Estava falando para as meninas da intercessão. Algo que o Mike Duke falou. Que ele estava no churrasco com os discípulos. E de repente o Senhor virou para ele e fala assim: chega ali fulano e desce o tapa na cara dele. E fala: cria vergonha na tua cara e vira homem. E ele falou: Senhor, tem certeza disso? E o Senhor falou: vai lá. E ele chegou e deu um tapa na cara do cara e falou: cria vergonha na tua cara, vira homem, honra a tua mulher. Oh, vontade de Deus mandar eu fazer isso. Oh, Jesus, eis-me aqui. Ai, eu ia realizar o sonho de muitas mulheres, né, meninas? E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Ele foi e fez, estava num churrasco. Sabe o que aconteceu? Esse homem chorou, agradeceu. Hoje é um dos discípulos número 1 de Mike Duke. Mas entendeu que Deus estava falando com ele. Porque se hoje em dia, sabe o que o povo faria? Tem gente que está tão na carne para levar o processar. Deus não mandou dar um tapa na cara não, mas tem algumas pessoas que não que vergonha sua cara, vira homem, acorda para a vida. Os sinais estão aí mostrando, Jesus está voltando e você continua desse jeito, como aquele potinho que as crianças mostrou, mal cheiroso, fedido, podre. Por favor, até quando, irmãos? Porque Deus escreveu algo sobre você. E todos nós um dia compareceremos ante o tribunal de Cristo. Ah, mas eu sou salvo. Sim, mas a gente está falando aqui que a gente foi convocado. E eu vou mostrar para vocês que existem recompensas eternas. Será que no grande dia do Senhor, o que Ele escreveu sobre você na conferência da sua vida vai estar batendo, irmãos? Eu te chamei para impactar tantas mil almas para Jesus através da tua profissão. Mas você fez coisas diferentes. Você foi um embaraçado. Você foi uma pessoa atribulada. Você não deu ouvido à minha palavra. Por isso a tua recompensa vai ser parcial. Irmãos, eu creio em galardão. Eu creio. Porque se eu não cresce em galardão, eu nem faria o que eu sei que Deus quer que eu faça. Eu somente viveria, só ia crer em Jesus e frequentar uma igreja. Mas porque eu creio em galardão, eu sofro o bom combate como um bom soldado de Cristo. A gente sente aqui, ó, na pele da gente, a gente leva porrada, a gente, sabe,
expressão horrível, né? A gente passa por situações delicadíssimas, irmãos, mas a gente permanece firme, porque existem coroas, que outro dia eu falo sobre as 4 coroas que a Bíblia fala. Não é viver de qualquer maneira, irmãos. A gente precisa prosseguir em nome de Jesus. Amém ou não amém? E olha só, muitos começam bem, mas se arrogam como Saul e se perdem no meio do caminho e começam a fazer as coisas da sua maneira. E aí, irmãos, é onde muitas vezes se instala o caos pessoal e até mesmo ministerial. Pessoas que você viram que tinha tudo para dar certo e de repente não deu certo. Quem aqui conhece pelo menos uma pessoa? E Jesus, queridos, nos deixou o exemplo lavando os pés dos seus discípulos, está lá em João 13, versículo 14 e 15. Jesus nos deixou o exemplo que a gente tem que servir. O maior é o que serve. Irmãos, nessa trajetória é tanta desculpa, minha mãe não deixa. É tanta mentira. Deixa eu te falar uma coisa. Que a maior batalha que eu enfrento, eu como pastora, é ter que lidar com gente mentirosa. Gente, deixa eu falar. Eu queria que Deus não tivesse me dado discernimento, mas Ele me deu. E quando eu estou falando com gente mentirosa, eu sei. E o meu sonho é Deus falar assim: fala, cara mentirosa. Tem hora que eu escuto e eu falo: Senhor. Então deixa eu só te falar uma coisa aqui de cima do altar. Para de mentira. Sabe, a verdade, gente, por mais dolorosa que seja, ainda continua sendo melhor. Fale a verdade. Sabe, se você chegar para mim e falar que está mentindo para o seu pai, eu vou falar: tu vai ter que falar a verdade, porque você está desonrando seu pai e sua mãe. Se você falar para mim, sabe, que está mentindo para o seu cônjuge: eu traí meu cônjuge e eu não posso falar para ele, porque senão vai dar ruim. Já está péssimo, já está horrível. Você vai ter que falar a verdade para ele. Eu sempre vou te orientar a fazer o que é certo. A Bíblia fala sobre verdade. E não dá, gente, para lidar com gente mentirosa. Vira para você e fala assim: por favor, fale a verdade. Em nome de Jesus. Bispa está jogando indireta, não é direta. É direta mesmo, é bem na cara mesmo. Seja verdadeiro em nome de Jesus. Seja verdadeiro. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque tem gente que acha que Jesus disse: eu sou o caminho, a mentira e a vida. Não, Jesus é a verdade. Pode ser mentiroso. Em nome de Jesus. Ai, Jesus, deixa eu prosseguir aqui. Então, olha só. Eu ouvi uma frase que diz assim: o que fazemos por nós morre conosco, mas o que fazemos pelos outros é imortal. Então seja servo, porque o que você faz pelos outros é imortal. E todo cristão pergunta assim: mas qual é o meu chamado? Eu quero saber qual é o meu chamado específico. A gente veio aqui de uma série também de novo nascimento. Nasceu de novo, aí fica a pergunta: qual é o meu chamado? Como eu cumpro o meu chamado e como que eu maximizo esse chamado? Primeiro é importante sabermos qual é o nosso chamado para mantermos o nosso foco. Olha só, porque quando a gente não mantém o foco na coisa certa, a gente é empurrado para direções erradas. Eu fui empurrada para direções erradas quando falaram que eu ia gravar um CD porque eu era cantora. Então, o que acontece? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Com o que os outros acham também. Porque tem pessoas que dependem 100%. Bispo, qual é o meu chamado? Pastor, qual é o meu chamado? Pastora, qual é o meu chamado? Vai buscar Deus, cidadão. Vai buscar a presença do Senhor, que Ele vai te dizer. Ele vai falar com você sobre isso. Ele vai te direcionar. Amém ou não amém, irmãos? Então, assim, muitas vezes também, olha o que acontece. A vida de muitas pessoas é comandada através de ganhar dinheiro e gerar renda. A pessoa vive em prol de pagar contas. Pessoas que trabalham para pagar contas. Pessoas que vivem em torno disso. Eu não estou falando que não tem que trabalhar não, viu, irmãos? Porque inclusive a igreja, ela vive, ela sobrevive. O Senhor que sustenta a igreja, mas Ele usa os fiéis através de seus dízimos e ofertas. Então aqui ninguém está falando que você não tem que trabalhar não. Mas tem gente que entra num ciclo de sobrevivência. Sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse final de semana eu tive uma conversa com um sobrinho meu, que é um empresário
muito bem sucedido financeiramente. Um belo dia ele me virou para mim e falou: tia, eu estou vendo uma forma porque eu quero ficar só na obra. Eu chamei ele no canto e falei assim: meu filho, vem cá, vamos conversar. Sexta-feira eu conversei com ele. Ele: tia, eu quero te ouvir. Eu falei: pois você vai me ouvir. Eu falei: vem cá, você vai impactar mais vidas dentro da igreja ou lá na sua empresa? Aí ele foi começando a refletir. Ele falou: tia, todo dia eu tenho total autonomia na minha empresa. Todos os dias eu posso falar de Jesus na minha empresa. Eu consigo impactar tantas pessoas assim diariamente. Eu falei: você vai impactar mais vidas para a eternidade estando ali na sua empresa ou estando dentro da igreja? E ele disse: estando na minha empresa. Eu falei: então tu não abre a mão dela. Eu falei assim, sabe qual é o problema, meu filho? O problema é que tem pessoas, eu acredito que tem pessoas na minha igreja e em todas as igrejas que tem chamado mesmo, sabe, para ser um grande empresário. E ele falou: tia, o meu pastor já falou para mim que o que eu semeio na igreja está gerando expansão da igreja. Eu falei: e eu creio nisso. Eu creio que Deus te chamou para isso, porque você é um mantenedor da casa do Senhor. Mas o que não dá para acreditar é pessoas que, embora acreditem que tem um chamado que não é dentro da igreja, mas que é para ser um empresário bem sucedido, sequer são dizimistas fiéis. Sequer. Porque é o mínimo dos mínimos é você entregar o seu dízimo. E aí, irmãos, eu acredito muito nisso. Por isso que a gente não fala, não é para todo mundo ser pastor, não é para todo mundo ser mestre, não é para todo mundo ser evangelista, não é para todo mundo ser apóstolo, mestre. Não é, irmãos. Mas em nome de Jesus, qual é o teu chamado? Seja fiel nele. Entenda, onde você estiver, o que você estiver fazendo, que o resultado seja impactar almas para a eternidade. Porque nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para... Nosso chamado é discipular as nações para Cristo. Como? Quer aceitar Jesus? É o mínimo, é discipular as pessoas para Cristo. Entende, irmãos? Então, onde você estiver. Certo dia um irmão meu trabalhou com um cara que... cara mau testemunho, dizia que era crente. Meu irmão falou: cara, você tem que se posicionar como cristão. Não, eu não misturo as coisas. Meu irmão falou: mas tu é um cabra safado, hein? Desculpa aí, tá, irmão? Mas é isso, irmãos. Porque tem pessoas que querem dissociar. Lembra que nós somos um reino sacerdotal. Não tem como dissociar a nossa profissão de quem nós somos. Tudo bem se você quer ser milionário. Tudo bem, querido, se você quer ser riquíssimo. O problema não é o dinheiro. Não é você ter o dinheiro, mas é o dinheiro te ter. A grande questão é o que você está fazendo com aquilo que Deus fez contigo, com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Amém ou não amém, irmãos? Então nós precisamos viver de acordo com o que Deus nos chamou para fazer. E a gente... bispo, eu não sei ainda qual é o meu chamado. Você vai descobrir isso buscando o Senhor, irmãos, em devoção. Você vai descobrir isso, sabe? Tire dias de jejum. Senhor, me explica o que o Senhor quer que eu faça. Senhor, me explica o que o Senhor quer de mim. Porque, irmãos, às vezes, eu vou falar uma coisa para vocês, principalmente aqui, ó. Agora é o meu parêntese para todos os que têm chamado artístico. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não se limita a vocês aqui não, porque tem essa live. Essa live aqui pode alcançar milhões de pessoas se você tomar posição e compartilhar também, né? Porque também ninguém merece um povo que nem compartilha a live, né? O que acontece? Deixa eu falar uma coisa para vocês. E nesse mundo artístico, o povo, porque é bom numa coisa, acha que a gente tem que ficar se humilhando para eles. Porque canta bem, acha que a gente tem que se humilhar para ele subir no altar. Ah, arrumar um serviço, rapaz. Vai lavar uma trouxa de roupa, pode rir, bonitinho. Vai, tá achando que porque tem voz bonita, vai subir nesse altar de qualquer maneira? Ou nos altares aí de casa de oração? Irmão, isso aqui não é indireta não, sabe por que é? O mundo artístico, porque a pessoa é boa na dança, no teatro. Se não tiver, irmãos, alinhado com o propósito de Deus, sai daqui. Não vai, irmãos. Não vai. A gente precisa entender essas coisas.
Porque a gente não vai mendigar para você fazer alguma coisa que não, porque o dono dessa obra é Jesus Cristo. Ele é o dono de todas as coisas, Ele tem o controle de tudo. Se não tiver quem cante, quem toque, a gente põe um CD. CD não, é um, como é que fala aí hoje em dia? Não é CD mais. A gente põe o YouTube, Spotify. Se não tiver quem pregue, a gente joga ali no telão. Se não tiver telão, a gente arruma, nem se for um videocassete, que alguns aqui nem sabem o que é. Mas a palavra vai ser pregada, o nome de Jesus vai ser levantado, porque não é sobre você, e você vai prestar conta daquilo que Deus colocou nas suas mãos, e você foi irresponsável, irmãos. Porque não é sobre eu estar bem, ou eu estar alegre, ou eu estar triste, ou eu estar dolorida. Não, irmãos, é sobre a vontade de Deus. É sobre a vontade de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, Deus vai nos abençoando, Deus vai nos restaurando, Deus vai nos fortalecendo, Deus vai segurando em nossas mãos, Deus vai mudando a nossa sorte, igreja. Às vezes tão pouco atrapalha as pessoas espiritualmente. Tão pouco, irmãos. O Senhor te chama hoje para a gente avançar. O Senhor te chama hoje para a gente avançar. Bispa, como que eu descubro o meu chamado? Deus não vai trazer clareza para você. Ele vai te dar vislumbres igual Ele fez com José do Egito. Mostrou lá em Gênesis 37, versículo 9. Ele foi mostrando, olha... Deus deu um sonho para ele, o sol, a lua e 11 estrelas que iam se prostrar diante dele. Isso aconteceu bem depois. Deus vai dando vislumbres para a gente. Vocês entendem o que eu estou falando, irmãos? Então busque a Deus, Deus vai direcionar você, em nome de Jesus. Segundo, querido, Deus nos deu dons para serem usados e maximizar o que fomos chamados para fazer. Os dons e o chamado, de acordo com Romanos 12:6, são irrevogáveis. Então, os dons que Deus nos dá é para maximizar. Olha só, por exemplo, eu acho top demais o David tocando guitarra. Meu Deus, demorou, mas chegou. Então, permaneça, terra. Assim digo eu, e não o Senhor. Então o que acontece? Esse menino, quando ele começa a fazer o solo, é tremendo. O que é o David tocar? É um dom. Esse dom Deus te deu para maximizar o teu chamado, que é impactar vidas para a eternidade. Porque você vai tocando e as pessoas vão sendo conectadas com o céu. Está entendendo? Porque tem gente que acha que o dom é tudo. Não, é irrevogável, irmão. Deus não vai tirar o dom. Mas a ideia de Deus sempre é impactar vidas para a eternidade. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Essa musiquinha aí veio tipo, parece que é para me acalmar, né? Para me pregar mais calma, né? Isso aí é mensagem subliminar, viu? E olha só, gente. Deixa eu... um exemplo que eu vou dar para vocês de um trator. Olha só, um trator, ele foi feito para arar uma terra, sim ou não? Já um carrinho de Fórmula 1, porque a gente vê na televisão, né? Um carro de Fórmula 1, ele foi feito o quê? Para correr na pista, certo? Agora você imagina, se pegar o trator e colocar na pista ali de Fórmula 1, aquele autódromo, né? Que fala? Imagine, o trator vai conseguir fazer o percurso? Vai, gente. Não vai fazer tão rápido, mas ele vai fazer. Ele vai fazer. Vai. Agora você imagine o carro de Fórmula 1 na terra. A terra ali toda desnivelada. Como é que esse carro de Fórmula 1 vai andar ali? Vai ser meio difícil, mas ele vai conseguir também andar. Vai conseguir, mas o que vai acontecer? Não vai maximizar o potencial. Assim somos nós quando estamos fazendo o que não fomos chamados para fazer. Entende o que eu estou dizendo? Quando você começa a fazer o que você não foi chamado para fazer, o seu potencial não é maximizado.
Muitas das vezes nós damos tudo de nós para algo e só no final da vida descobrimos que colocamos a escada na parede errada. Por que é importante a gente viver o nosso chamado, irmãos? Quando nós estamos vivendo o nosso chamado, sabe o que acontece? A gente vive satisfeito e pleno. Coloca aí Gálatas 6, 3 a 5, NVT. Tira da King James aí, Carla. NVT, a tradução. Enquanto ela procura aí, eu vou ler aqui, gente. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Então, quando você está vivendo o seu chamado, você vai ficar satisfeito e pleno. Existe satisfação em você. Amém ou não, amados? Então, assim, quando você está vivendo o seu chamado, você exala vida. Quando você está vivendo o seu chamado, você exala alegria. Quando você está vivendo o seu chamado, você tem energia. Você passa vida para outras pessoas. Porque viver o teu chamado te realiza. Amém ou não? Segundo, por que é importante você viver o seu chamado? Porque você não vai se comparar com ninguém mais. Você não terá inveja do que as outras pessoas fazem. Ah, mas fulano faz isso, eu queria fazer também. Você vai admirar e se alegrar com o sucesso de outras pessoas. Porque você vai estar fazendo a vontade de Deus. Gente, e assim, eu falo assim, ó, sabia que tem pessoas que têm um chamado para ser uma dona de casa? Gente, isso é de uma nobreza tão grande. Porque o que tem hoje em dia de mulher desmantelada, que não sabe sequer cuidar da sua casa. Sério, irmãos. Eu acho que quando Deus vê uma mulher assim, com a casa ajeitada, criando seus filhos sob disciplina, Deus aplaude. Porque hoje em dia está raro, irmãos. Hoje em dia está raro e é um grande chamado. Meninas, não sei quem diabo foi que falou para vocês, mas é muito nobre isso. A gente ser esposa, ser mãe, isso é glorioso. Isso é maravilhoso. Sabe, você poder passar para os seus filhos aquilo que você recebeu de Deus. Sabe, com firmeza, com amor. Sabe, isso é tão glorioso. Então, assim, quando você faz a vontade de Deus, você se sente pleno, você sente alegria. Você não fica... Porque hoje em dia, o que acontece? O que as mídias sociais faz? Faz você se sentir feia, porque o padrão de beleza da mulher que aparece na mídia é uma magra ou uma bombada. Não é assim? Aí você se olha e fala, meu Deus, que feia. Aí você pega e você fica todo o tempo se comparando com aquilo que a mídia apresenta. Apresenta que quem é feliz é quem está viajando o tempo todo. Tudo isso é muito bom, né? A gente gosta, mas a gente não depende disso para ser feliz, porque a gente está na vontade de Deus, está na vontade de Deus, nos realiza, irmãos. Amém ou não? Um dia Deus abençoa aí vocês, um dia Deus me abençoa, um dia Deus manda a gente aí para uns lugares que a gente nunca foi. Mas estar na vontade de Deus é poderoso, é glorioso. Amém ou não, queridos? E olha só, terceiro, se você viver o seu chamado, você será fortalecido. Por que tem tanto crente fraco? Porque não vive o chamado. Aí você vai atender, você fala assim, primeira coisa que você pergunta, está lendo a Bíblia? Não. Está orando? Não. Está jejuando? Não. Aí tu quer que eu faça isso por você, né? Dá, irmãos. Não dá, irmãos. Sabe, quando você está fazendo a vontade de Deus, você é fortalecido. João 4,34. Diz assim, explicou-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar sua obra. Pense comigo, todos vocês aqui. Fazer um jejum de 3 dias só na água. 3 dias só na água. Alguém aqui já fez? 3 dias só na água. Então, olha só. Imagine se depois desses 3 dias de jejum, não é um jejum espiritual, tá? Porque no espiritual Deus pode dar uma força descomunal para nós aí e a gente vencer o Golias, né?
Mas imagina depois desses 3 dias sem comer nada, a gente fosse desafiado a jogar uma partida de 90 minutos de futebol com o PSG. Conseguiríamos? Perguntar para os homens aqui, vocês conseguiriam? Iam correr, começa assim... Consegue ou não, irmãos? Nenhum de nós conseguiria. Por quê? Além do PSG ser um time forte, ofensivo, né? Eles estão preparados fisicamente, eles estão alimentados, eles estão nutridos, eles estão suplementados. Enquanto nós estamos, já passando mal, já com a cabeça doendo de fome, né? Então, olha só, gente. Por que a gente vai estar fraco? Porque a gente não se alimenta? O alimento, o que ele faz? O que o alimento faz? Nos dá força. O alimento nos energiza. Às vezes a gente está fraco, a gente come. Qual é a nossa insistência com a pessoa doente? Para ela comer. Porque a gente fala, se não comer vai piorar. Tem que comer. Não é assim? Então, quando você se alimenta de forma saudável, você se sente cheio de energia. Agora entenda. Está no seu chamado te alimentar. Está no teu chamado te dar força. Está no teu chamado, querido, te põe de pé. Quando você está fazendo a vontade de Deus, você fica invencível. Sim ou não, irmãos? Alguém entende o que eu estou dizendo aqui? Davi, quando ele devia estar na batalha, na frente da batalha, ele foi para o seu terraço. E o que ele presenciou? Ele presenciou uma mulher tomando banho, talvez ali sensualizando para ele. O rei está olhando para mim, né? E aí ele viu aquilo ali, olha só. Naquele lugar, naquele terraço, ele não estava energizado, cheio de forças para cumprir a vontade de Deus. Ele estava no lugar errado, na hora errada, mas ele estava energizado para cumprir a vontade da carne, né, gente? E aí ele não teve força para resistir o pecado, exatamente porque não estava fazendo o que foi chamado para fazer. E escute, irmãos, quando não fazemos o que fomos chamados para fazer, certamente faremos o que não fomos chamados para fazer. Quando não estamos fazendo o que fomos chamados para fazer, pode ter certeza que você vai acabar fazendo o que você não foi chamado para fazer. E por isso Jesus disse, minha comida é fazer a vontade do Pai e consumar. Porque quando você está fazendo a vontade de Deus, você fica energizado. E outra coisa, irmãos, não é só começar a fazer não a vontade do Pai, mas é concluir a sua obra. Pode deixar o versículo aqui, tá, Carla? É concluir a sua obra. Porque muitos começam, mas se embaraçam. Se embaraçam no meio do caminho. Mas aqui, querido, se trata de concluir. Jesus concluiu a obra que o Pai tinha entregado em suas mãos. João 17,4, ele diz assim, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me destes para fazer. Ele consumou, ele concluiu. Irmãos, tem hora que a gente começa a conversar assim, eu e o bispo, aí ele, às vezes a gente menciona assim de algumas épocas da nossa vida, e ele fala, você lembra daquele gabinete que a gente teve assim? Eu falo, amor, eu não lembro. Ele fala, eu não acredito que você não lembra. Irmão, tanta gente já passou na nossa vida. Pessoas assim que falavam assim, poxa, pessoas cheias de expectativas, pessoas que mostravam que ia e que a coisa ia acontecer. E de repente, onde estão essas pessoas hoje? Porque não é só o começar, mas é o concluir, é o perseverar, é o permanecer. Sabe, é você permanecer naquilo que Deus te chamou para fazer. Quarto, querido, você florescerá e será recompensado. Já estou... Preciso subir ainda não, meninos, mas quase terminando. Salmo 92, 13 diz, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Como eu disse aqui, muitos começam bem, mas no meio do caminho se embaraçam.
e até começam a fazer a obra de Deus sem a graça de Deus. E aí fazem sem energia, sem alegria. Ô irmãos, pior coisa é você fazer a obra de Deus com gente que não tem energia. E as desculpas assim que a gente escuta são as mais feias. Tipo, eu tô velha. Tô velha, mas não tô morta. Enquanto houver o fôlego de vida, eu não... Gente, eu acho que eu sou muito alegre para eu ficar triste. Então não é circunstâncias que vai definir que eu vou mostrar que estou triste. Não é dor que vai mostrar aqui que eu estou... Não. Deus me chamou para ser alegre. Eu tenho plena convicção disso. Às vezes eu estou chorando, mas eu estou rindo. Vocês já viram isso, né? Muitas vezes. Estou chorando, mas eu estou rindo. Irmãos, é tanta desculpa, sabe? Eu estou... Não, irmãos. Sabe, na educação física, a gente tem uma disciplina que é educação física adaptada. A gente adapta toda pessoa para fazer todo tipo de exercício. Não tem como. Para mim, uma das coisas mais mirabolantes foi ver pessoas, os meninos que eram paralíticos jogando capoeira. Como assim? Vocês já imaginaram paralíticos jogando capoeira? E a gente na universidade, 1000 anos atrás, dando aula para paralíticos jogando capoeira. Eu sei que eles rodopiavam no chão, tudo, mas era aula de capoeira para eles. Tudo tem um jeito, irmãos. Só não tem jeito para quem não quer. Fala para o teu irmão assim: Deus conta com você, querido. Não pare no meio do caminho. Tem gente que é assim, facilmente, gente, a gente percebe quem tem paixão, energia e alegria em fazer a vontade de Deus. A gente percebe muito fácil isso. Sim ou não, gente? Facilmente a gente percebe quem tem paixão, porque essa pessoa, ela contagia a gente. Não é ou não é? Agora, os desanimados, eu comparo a um fruto podre. O que acontece com o fruto podre no meio da fruteira? Precisa só de um desanimado. Só um. E ele começa a disseminar a murmuração, a reclamação. Está doendo aqui, está doendo acolá. Isso e mais aquilo. E fica ali, né? O culto às dores. O culto ao desânimo. O culto a tudo que é ruim, menos ao Senhor dos Exércitos. Quem é você, irmãos? A gente precisa, sabe, quando a gente está cumprindo a vontade de Deus, a gente é empolgado, a gente é animado. Não tem a ver com idade, tem a ver com você fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Imagina, David, você com 70 anos. Não vou tocar guitarra mais não, porque já tenho 70 anos. Tu acha que vai ser assim? Se Jesus não tiver voltado, você vai estar com 70 anos. 70 anos o David, todo encolhidinho, mas vai tocar. A gente precisa pensar isso, irmãos. Eu vou fazer essa área da igreja para quebrar um galho. Deus nunca precisou de quebradores de galho. Sai para lá. Vai para trás de mim. Deus não precisa que você quebre galho. Mas Deus quer que você faça aquilo que você foi chamado para fazer. Se você fizer o que você foi chamado para fazer, a gente está no lucro. O reino está no lucro. Amém ou não amém? E última razão porque é importante vivermos o chamado é que seremos recompensados eternamente. Pode subir, meninas. Isso aqui, irmãos, eu quero muito falar sobre isso. Muito tempo, outros dias. Porque esse aqui para mim é o ponto mais importante. Porque quem tem uma perspectiva do eterno, vive diferente aqui na terra. Se você tem uma perspectiva da eternidade, você entende que 70, 80 anos que passamos aqui é nada se comparado à eternidade. E a gente entende que a forma como nós passaremos a eternidade tem muito a ver com a forma como nós correspondemos ao nosso chamado aqui. Provérbios 11:18 diz que o justo vai colher seguras recompensas.
segura recompensa. O justo, ele vai colher segura recompensa. Aqueles que forem fiéis até o fim serão chamados de vencedores. Irmãos, ser fiel até o fim, aquilo que Deus confiou em suas mãos. E aí você vai ser chamado de vencedor. E Jesus promete muitas coisas. E eu separei aqui só 7 versículos daquilo que Deus promete para quem permanece fiel até o fim no seu chamado. Apocalipse 2:7, coloca aí, Carla. Diz assim: quem tem ouvidos compreenda que o Espírito declara às igrejas: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Primeira coisa, você vai ter direito de comer da árvore da vida. Amém, irmãos? Vai dando glória a Deus, irmãos. Segundo, Apocalipse 2:11. Parece que vocês não têm perspectiva de eterno, porque quando eu olho essas coisas eu fico muito empolgada. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. Não vai passar pelo dano da segunda morte. Terceiro, Apocalipse 2:26. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras, no meu chamado, até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Autoridade sobre as nações. Quarto, Apocalipse 3:5. Assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas. Vai ser vestido com vestes brancas. E de modo algum, escute isso, apagarei o seu nome do livro da vida. Sabe o que significa? Gente, que cheiro de queimada é a fumacinha, né? Olha aqui, de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Sabe o que é isso? Isso aqui quebra toda a doutrina do calvinismo. Porque está falando aqui, o que vencer. Significa que quem não vencer pode ter o seu nome apagado do livro da vida. Entendeu, irmão? Então essa história aí de uma vez salvo, sempre salvo, não cabe, não entra aqui. Não entra, porque olha aqui, o que diz. Enviarão... E de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Irmãos, eu fiquei pensando, o Senhor me reconhecendo o meu nome diante do Pai e diante dos anjos. Essa aqui, essa daqui é a Deuseni. Ela cumpriu a minha vontade na terra. Ela fez aquilo que eu escrevi sobre ela. Eu reconheço. Eu conheço ela. Tem muita coisa de mim nela. Sabe, está vendo, Pai? Como a Deuseni, olha que presunção, hoje Jesus me liberta. Está vendo, Pai? Como a Deuseni é parecida comigo? Você está vendo? Ela fez aquilo que eu faria também. E os anjos lá no céu, glória a Deus. Você crê nisso, irmãos? Porque eu creio nisso, eu creio, está aqui na Bíblia. Quinto, Apocalipse 3:12. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Oh, meu Deus. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. E igualmente escreverei nele o meu novo nome, propriedade exclusiva de Deus. Sexto, Apocalipse 3:21. Ao vencedor, eu lhe concederei
que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Irmãos, olha só, vai se assentar no trono com Jesus. Para fechar, Apocalipse 21:7. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém, queridos? Se você crê nisso, se coloque em pé em nome de Jesus. Como é a sua vida, querido? Se você deseja ter uma vida que vai impactar almas para a eternidade, Deus te chama hoje. Deus te chama hoje para você viver essa vida de acordo com os desígnios e propósitos dele. Porque você foi criado de propósito para um propósito. Querido, se você precisa acertar a sua vida com Deus, eis o momento. Eis o momento de você falar: Deus, eu abro mão. Irmãos, a salvação não te custou absolutamente nada, porque é de graça, pela fé. Sabe, você crê e você é salvo. Mas ser um discípulo vai te custar tudo. Não existe uma vida cristã sem renúncia. Quando eu achei que não tinha mais nada para Deus me pedir, irmãos, Ele me pediu a minha profissão, o meu diploma. E eu abri mão de tudo por Ele. Porque eu tenho certeza que os pensamentos de Deus são maiores que os meus, irmãos. Eu tenho plena certeza que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E por isso eu digo sim para o meu Deus. Mas eu te falo que não foi... Falando isso para você, irmão, você pode falar assim: meu Deus, isso não foi fácil. Eu passei por processos para Deus me fazer entender o que Ele queria de mim. E foram processos dolorosos. Deus falou para a gente que esse ano seria um ano de colheita. E eu quero te perguntar: o que você colheu? Nós estamos no meio do ano. Qual foi a tua colheita? Qual foi a tua colheita? Cadê a tua colheita? Porque ainda tem espaço aqui, irmãos. Ainda tem espaço para pessoas aqui. Fale com Jesus agora. Eu vou orar por você. Eu vou orar por sua vida agora. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus, eu coloco, Senhor Deus, cada vida aqui diante da tua presença, Pai. Deus, o Senhor que conhece cada um. O Senhor que sabe de todas as coisas, Pai. O Senhor que sabe, Jesus, Pai, por quais caminhos, Senhor Deus, cada um aqui tem andado. Mas eu sei, Deus, que os teus propósitos são eternos, Senhor. E nós queremos nos submeter, Senhor, à tua vontade, Pai. Senhor, que aqui as nossas vidas estejam diante dEle para cumprir a vontade dEle, por onde Ele nos enviar. Somente Tu és digno.
pra ti perdem valor. Somente tu és digno de exaltação, e tu serás reconhecido no meu coração. E tudo é prata. Declare, querido, que você quer viver os propósitos de Deus. Declare, fale: Senhor, eu quero viver a sua vontade. Eu quero viver, Senhor, aquilo que o Senhor me chamou para viver, Pai. Ainda que me custe tudo, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Eu quero estar alinhado, Senhor Deus, com os teus propósitos, com a tua vontade, com a tua santa palavra, Senhor. Eu abro mão, Jesus, a minha vontade para viver a tua, Senhor, porque eu entendo, Senhor, que a tua vontade é a melhor, Pai. Se entregue, querido, a Ele. Oh, se entregue a Ele. Se entregue a Ele. Se entregue àquele que é digno de ser honrado. Se entregue a Ele. Pra tua glória, sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. E usa-me em qualquer lugar. Senhor, nos faça, derrama a Senhor, tua glória em mim. Oh, Jesus. Servirei em qualquer lugar. Sim, Senhor. Quero ver tua beleza e usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. E me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. E me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida. Meu Deus, tu és, querido, o meu. Nós vamos fazer uma oração agora de entrega. Então você só vai fazer essa oração se você de fato estiver disposto. É uma oração de entrega. Então, se você não estiver disposto a entregar tudo para Deus, não faça. Ok? Quem estiver disposto, porque Deus está aqui, Ele está ouvindo. Repita assim comigo: Senhor Jesus, neste momento, eu, Deus Eni, entrego o meu corpo, alma e espírito à tua vontade. Eu declaro que estou disponível e disposta a cumprir a tua vontade. Eu renuncio à minha vontade para viver a tua. Senhor Jesus, eu abro mão do pecado e de todo embaraço que me impede de prosseguir. O Senhor tem total liberdade para fazer o que tu bem quiseres na minha vida. Que comece hoje aquilo que o Senhor tem para fazer em mim e através de mim. Eu me entrego totalmente ao senhorio de Cristo Jesus.
Que seja feita a vontade do Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, querido. Na tua história, minha vida, pra tua glória nos envolva. Na tua história, minha vida, pra tua glória nos envolva. Na tua história, minha vida, pra tua glória nos